O leilão era para adquirirem do Tesouro Nacional 41,73% das ações com direito a voto da Companhia da Vale do Rio Doce. O total dessas ações com direito a voto era de 64% do capital total. Então, 41,73% de 64% são 26,7%. Como na avaliação encomendada pelo BNDES às empresas Merrill Lynch, Rothschild, Bradesco e outras, a quantia total para o CVRD havia sido fixada em 10,36 bilhões de reais, então bastava 26% desse valor, ou seja, 2,765 bilhões, para obter o controle total da Vale. Qual o porquê da venda? Com o motivo do porquê, dispõe-se dos ganhos. Mandam esses lucros para onde? Se nem os acionistas conseguem saber. No leilão, o ágio foi de 20%, e com 3,338 bilhões, o controle da Vale deixou de pertencer ao Estado. Do consórcio participaram com mais de 50% das ações da Valepar, que controla a Vale, a CSN, o Grupo Opportunity e o Nationals Bank, e passaram a controlar o CVRD, sendo minoritários os fundos de pensão, o BNDES e os funcionários da CVRD. O grupo de controle ficou com 50,7% do que foi adquirido, ou seja, 50,7% de 41,73%, que é igual a 21,4% do capital total. Observa-se que os compradores da Vale passaram a controlá-la detendo apenas 21,4% do capital estatal. Pergunta-se por que a União, ainda que detinha 34,3%, não ficou com o controle da Vale. A resposta é que o BNDES e quem o comandavam queriam privatizar o controle de qualquer maneira e a qualquer preço, sob não importa quais condições. Na verdade, já os avaliadores eram estrangeiros e, apesar de se chamar Brasil, o nome do consórcio que adquiriu a Vale, tinha estrutura financeira ancorada em grandes investidores estrangeiros, como o Citibank, George Soros e National Bank. Um percentual de, no mínimo, 64% foi dinheiro sob controle estrangeiro. Ilegal sem dúvida foi a participação como avaliadores do Bradesco e do Banco Rothschild, uma vez que ambos participaram do processo de aquisição da companhia. Dos 3,338 bilhões de reais pelos quais foi vendido o controle da Vale, 1,55 bilhão foi utilizado para resgatar do Tesouro. A parte de 1,55 bilhão ficou com o BNDES para formar um fundo destinado à reestruturação do setor privado, e o BNDES assumiu a dívida do Fundo de Compensação das Variações Salariais. A diferença para complementar os 3,338 bilhões deve se referir às despesas de comissões gastas pelo BNDES no processo. Então a União recebeu só 1,55 bilhão, mas como havia recursos líquidos no caixa da Vale antes do leilão, de 1,75 bilhão, 650 milhões no Brasil, o resto na verdade, então só entraram 475 milhões. Ocorre que o BNDES fez um empréstimo de 300 milhões ao CSN, uma das compradoras da Vale. Então os 475 milhões menos 300 milhões deram um saldo de 175 milhões. Às vésperas do leilão, houve uma isenção de IOF, 5% de 2 bilhões em favor dos fundos de privatização estrangeiros, e com isso a União perdeu mais de 100 milhões. Restaram 75 milhares, ou seja, não sobrou nada. A Vale foi doada, ou melhor, o Brasil pagou para doá-la. A Vale era e continua sendo a maior mineradora de ferro do planeta. As reservas minerais e as partes da CVRD ou da União sob o controle da Vale não são legalmente alienáveis e não têm preço. Sua alienação é inconstitucional. Não há valor para elas, e se houvesse esse valor com certeza estaria acima de $2. Muito mais do que se leva em conta o cenário comercial mundial, diferente do absurdo de hoje em que não se dá valor às riquezas. As reservas de ferro da Vale, da ordem de 37 bilhões de toneladas, são para 500 anos. Acrescenta-se ainda 10 bilhões de toneladas de anastásio, que é o minério de titânio, 3,8 bilhões de toneladas de bauxita de grau metalúrgico, 150 de toneladas de níquel, 80 milhões de toneladas de manganês, 56 milhões de toneladas de bauxita de grau refratário, 600 toneladas de ouro
e ainda reservas não dimensionadas de prata, paládio, platina, zinco e tório. A Vale é mundial em reservas de bauxita metalúrgica e refratária, e em reservas de titânio. Do complexo industrial da Vale participam indústrias de grande porte, com portos e ferrovias, e além disso tudo, existe todo um arsenal de conhecimentos tecnológicos ligados ao setor mineral. Considera-se que a International Nickel Company, a INCO, pagou 3 bilhões de dólares à vista por uma única jazida descoberta na Península do Labrador. E para se ter uma ideia ainda mais precisa da razão fundamental por que a Vale jamais poderia ter sido privatizada, examine-se do ponto de vista geopolítico a verdadeira situação dos países ditos ricos. Veja-se que os Estados Unidos têm 7% da população do planeta, importam 91% do alumínio, cromo e platina, 97% do cobalto, 98% do molodênio, 100% do nióbio e, no entanto, consomem 45 vezes mais zinco, 64 vezes mais ferro, 102 vezes mais cobre e 176 vezes mais chumbo do que o resto do mundo. O Japão, por sua vez, importa 100% de todo o manganês, nióbio, antimônio, níquel e dos fosfatos, 98% da platina, do cromo e do paládio. Afinal de contas, o que o Japão tem além do glorioso povo japonês? A Europa não está distante disso, importam quase 100% de todos os minerais. Será que ainda existe alguma dúvida nisso? Com esses dados, vemos que fomos assaltados por uma elite financeira internacional que manobrou e se infiltrou no governo. Mas o assalto ainda não acabou, pois enquanto assisto esse vídeo, milhares de toneladas das nossas maiores riquezas são levadas aos estrangeiros e revendidas por valores exorbitantes.